Ô de casa, fala pra mim, você faz devocional aí na sua casa? Mas devocional, como assim, Thiago? O que é um devocional? E tem uma regra para isso? Será que você tem que ter um preparo para fazer um devocional? Como é que será que é isso, hein, pastor? Vamos tratar desse assunto hoje, hein? Não responde agora, vamos deixar o pessoal curioso. É isso aí. A gente volta depois da vinheta. Trocando ideias no ar, seja bem-vindo mais uma vez. É uma alegria ter você com a gente aqui. Eu quero registrar a nossa gratidão à Luz para o Caminho pela produção desse programa, pela divulgação e patrocínio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja muito especial que fica em São Paulo. E eu sei que você está aí pensando, poxa, eu quero ir na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, só que eu já sou evangélico e eu tenho meu culto no domingo e eu acho que meu pastor vai ficar triste se eu faltar no domingo para ir na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Seu pastor vai ficar triste de você faltar na sua igreja. Mas a pessoa pode visitar na segunda-feira. Que tal? A segunda-feira, Thiago, tem sido um culto aberto para São Paulo. E para gente que vem de todo o Brasil para São Paulo, vai lá nesse culto de segunda-feira. Eu estou para dizer para você que 80% das pessoas são de diversas igrejas que vêm para adorar a Deus conosco, para ouvir a palavra. Tem sido uma experiência de fato maravilhosa. Culto Conexão com Deus, todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Então você está convidado, se você é evangélico de outra igreja e quer conhecer a igreja, aproveite o culto de segunda-feira, o Conexão com Deus. Eu vou trabalhar, eu tenho algumas perguntas aqui para tratar no programa de hoje com o reverendo Hernandes, e eu começo com a pergunta da Sabrina. Pastor, eu gostaria é um prazer poder estar aqui e deixar uma dúvida para o senhor. Eu gostaria muito de aprender a fazer devocionais. Eu nunca aprendi sobre isso e gostaria de dicas de como começar e como seguir um devocional. Desde já agradeço, Deus o abençoe. Bom, Sabrina, tem diversos fórmulas, né? Não existe uma receita de bolo. Tudo depende da sua disponibilidade. Se você é uma pessoa que é metódica, você está sempre na sua casa, ou você tem horários definidos na sua agenda. Se você tem, o ideal é você talvez começar seu dia com isso. Vamos imaginar você reservar aí meia hora para você estar sós com Deus, no seu quarto, no seu escritório, para ler a Bíblia e para orar. Você pode também, como uma ferramenta de auxílio, ter um devocional escrito. Por exemplo, nós temos aqui na Luz para o Caminho Cada Dia, que é um devocional mensal, onde todo dia você tem uma mensagem escrita, com texto bíblico, para você ler e você meditar. Você pode também, por exemplo, adotar o sistema de ler um capítulo da Bíblia no seu devocional, né? Você pega Provérbios, por exemplo, que são 31 capítulos, e você lê um capítulo por dia, ou depois você lê outros livros da Bíblia, um capítulo por dia, e você ter o seu tempo de oração. O que é importante é você colocar a sua vida nas mãos de Deus, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, aplicar esses textos à sua vida e buscar a Deus em oração. Isso é devocional, né? É o seu tempo a sós com Deus, de intimidade com Deus, de assentar-se aos pés do Senhor e ouvir a voz dele através da sua palavra. A Sabrina pode aproveitar esse momento para ter uma lista de oração onde ela coloca os pedidos de outras pessoas, ou não seria esse momento? É bom também você ter sua caderneta de oração, até para você fazer um checklist daquilo que você já colocou diante de Deus, já recebeu resposta, daquilo que você precisa continuar insistindo com Deus em oração. É maravilhoso isso. Muito vai bem. Mudar certamente toda a dinâmica do seu dia. A próxima pergunta vem do Valdemar Rodrigues. No capítulo 21 de Apocalipse diz que terá novos céus e nova terra. E uma vez o meu pastor pregou dizendo que nesse novo céu e nova terra nós iremos viver no nosso corpo mesmo, mas um corpo espiritual. E eu não consegui entender muito bem se teremos um corpo físico ou viveremos em espírito. Gostaria de uma explicação bíblica sobre isso, por favor. Desde já agradeço grandemente. Obrigado, Valdemar, pela sua pergunta. Ok, Valdemar, veja bem, como é que vai ser esse corpo que teremos?
A Bíblia responde essa pergunta lá em 1 Coríntios 15. E vai dizer, a partir do verso 35 até o 49, sobre como vai ser esse corpo. Então, esse corpo tem características bem definidas. O verso 42 diz que esse corpo vai ser um corpo incorruptível, vai ser um corpo poderoso, vai ser um corpo glorioso. E ainda vai dizer que é um corpo espiritual e celestial. E Filipenses 3, verso 21, diz que é um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então nós vamos ter um corpo físico mesmo, só que não perecível mais. Esse corpo não vai ficar velho, não vai ficar doente, não vai ficar cansado, não vai ficar enrugado, não vai ficar caquético, não vai ter defeito físico. Esse corpo nunca vai morrer. Este corpo será poderoso no sentido que não estará sujeito às mesmas leis da natureza que nos governam agora. Este corpo será glorioso no sentido que ele vai brilhar como astro no firmamento. Então, vai ter continuidade e descontinuidade. Continuidade porque é a mesma pessoa, não é outra. E descontinuidade porque esse corpo que agora é corruptível, fraco, este corpo que fica cansado, doente, sofre os reveses do tempo, não estará mais sujeito a essas limitações. Mas nós vamos habitar certamente novos céus e nova terra. Todo o universo restaurado por Deus será o nosso habitat. Nós desfrutaremos daquilo que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, mas que agora nos é revelado pelo seu Espírito na sua palavra. O melhor, o que nós não podemos ainda nem sequer plenamente descrever, é o que está reservado para você e para mim, nós que cremos no Senhor Jesus. O Matheus Rodrigues também nos mandou um e-mail dizendo o seguinte: olá pessoal, um grande abraço a todos. E a minha dúvida é a seguinte: como é a percepção da gente ouvir Deus através do Espírito Santo? Como ele fala conosco? E eu digo, humanamente falando, meditamos na palavra, oramos a Deus, mas quando sei que Cristo está falando comigo e respondendo às minhas orações? Muito obrigado. O nome dele é? Matheus. Oi, Matheus, obrigado pela sua pergunta. Veja bem, Deus fala conosco pela sua palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer discernir a voz de Deus? Aplique o que você leu na sua vida. Pratique isso. Muitas pessoas hoje já querem ouvir a voz de Deus de uma forma mística. Né? Eu quero ouvir Deus falar. E às vezes as pessoas até popularizam demais. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Como assim Deus falou com você? Ele fala direto com você? Assim, a viva voz? É isso? A Bíblia diz que Deus nos fala pela sua palavra. Então, a gente tem que ter cuidado com esse negócio de Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. A parte da Bíblia, fora das Escrituras, Deus nos fala na sua palavra. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Então, não existem novas revelações hoje. Não existe novas revelações. Em que um anjo venha do céu trazendo uma outra mensagem que não é esta que está aqui, tem que ser rejeitada. Agora, na medida em que você está lendo a palavra, o Espírito Santo que inspirou essa palavra vai iluminar a sua mente. Porque eu não posso discernir a palavra apenas pelos meus recursos mentais, intelectuais. Por exemplo, Jesus estava falando para aqueles 2 caminhantes de Emaús, né? E Jesus foi expondo as Escrituras para eles, e eles não estão entendendo nada. Eles não estão discernindo nada. Então, o apóstolo Paulo também diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Não tem a ver com intelecto, não tem a ver com QI, capacidade, inteligência. Não tem a ver com o homem natural, antes da sua experiência de novo nascimento, ele está morto para as coisas espirituais. Deus tem que primeiro dar vida para ele, tirar o tampão dos ouvidos, tirar a venda dos olhos, tirar o coração de pedra. Agora, na medida que você vai meditando e vai lendo na palavra,
esta palavra vai lendo você. A palavra ilumina os olhos, ela alegra o coração, ela restaura a alma, né? E é desta maneira que o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Não a parte da palavra, contra a palavra, mas através da palavra. É assim que nós ouvimos a voz do Espírito. Obrigado, pastor. Viu? Manda uma pergunta para cá também, manda a sua participação para a gente, manda uma mensagem através do e-mail que é trocandoideias@lpc.org.br, tá bom? A gente tem que ir embora. Mas Deixa eu falar um pouquinho sobre a igreja agora. Sim, mas eu queria, antes de o senhor falar sobre a igreja... Pois não, Tiago. Deixa eu falar para você que está acompanhando a gente aí. Siga o reverendo Arival nas redes sociais, @ArivalDiasCasimiro, e também o pastor Hernandes, @HernandesDiasLopes. E agora o Arival tem um canal no YouTube, tem o ArivalCast, tá? Assim, top de linha. É muito bacana de assistir, gente. Então você precisa se inscrever lá no canal do YouTube do pastor Arival, nas mídias sociais dele. Eu também tenho o canal do YouTube e você pode participar aí com a gente, interagir com a gente. O nosso propósito é um único, é levar a palavra de Deus, é transmitir o Evangelho de Cristo Jesus, é abençoar sua vida através da verdade que não é nossa, é verdade divina, verdade eterna, verdade da palavra de Deus. Mas me permita agora, Tiago, dizer o seguinte: você que mora em São Paulo, capital, e está procurando uma igreja para você participar, frequentar, levar sua família, suas crianças, seus adolescentes, seus jovens, a Igreja Presbiteriana de Pinheiro tem sido uma igreja muito, muito acolhedora. Igreja bíblica, missionária, viva, dinâmica, operosa, sob a liderança do nosso querido pastor Arival. E eu estou lá com ele, pastoreando também a igreja, com outros pastores. Você vai ser muito, muito bem-vindo. Nós temos programação a semana inteira, Tiago. Domingo tem 4 cultos e uma escola bíblica dominical, começando 8 da manhã, indo até 7 da noite. Segunda-feira nós temos o Conexão com Deus. Terça-feira tem Mulher Esperança. Na quarta-feira tem um culto também maravilhoso, onde tem tido grandes pregadores sendo assim instrumentos nas mãos de Deus. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, a igreja, como diz o pastor Ivan, um posto Ipiranga. Está aberto o tempo todo para atender as pessoas. E uma igreja que tem socorrido os necessitados, né? A igreja tem tido um ministério muito lindo hoje, cavando poços no sertão brasileiro. Custa R$10 mil cada poço. Já são mais de 100 poços cavados, né? Levando vida, levando renda para as famílias mais necessitadas do sertão brasileiro. Distribuindo cestas básicas para o Brasil afora. Então, uma igreja missionária, uma igreja generosa, uma igreja para você, uma igreja para a sua família, e você será muito bem-vindo. Como diz o nosso Felipe, fechou. 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 Valeu, gente. É desse jeito. Um abraço para vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá, um abraço.